Hoje à noite, entrando na mesma proposta que o pastor tem trabalhado com a igreja, inclusive que quando ele propôs, nos deu essa oportunidade de estar falando da igreja, eu perguntei para ele o que ele tem a trazer para a igreja durante os cultos de domingo à noite. E se os irmãos observaram durante o período do mês, final de janeiro até semana passada, ele pregou sobre os livros ali pós-exílio. Então ele veio pregando sobre Esdras durante bastante tempo, depois sobre Neemias durante bastante tempo, e na semana passada ele pregou sobre o livro de Esté. E eu não pude estar, a pequena estava doente, essa semana foi um pouco difícil para nós, ela adoeceu, idas e vindas no médico. E eu ouvi a mensagem depois, conversei com ele, até antes mesmo de preparar essa, e a proposta que ele trouxe para a igreja da semana passada, eu até vi que ele brincou no momento da ministração, onde é que eu estou? Não sei se essa pronúncia é correta, mas trazendo a ideia de onde eu estou, falando sobre o livro de Esté. A forma providencial que Deus colocou Esther naquela situação ali, pós-exílio. E dentro desse contexto, eu gostaria de continuar nesta mesma linha de pensamento com os irmãos essa noite, trazendo uma reflexão aos irmãos nessas mesmas questões existenciais. Porque se na semana passada o pastor ele perguntou em sua mensagem aonde eu estou e a importância de eu saber e saber que Deus me colocou em determinado lugar com um propósito, a finalidade de usar a minha vida, hoje eu começo e trago a ideia do sermão de hoje para onde eu estou indo? Usando a mesma ideia. Essas perguntas existenciais, elas nos trazem uma certa reflexão. Por quê? Porque saber onde eu estou, saber para onde eu vou, saber quem eu sou, são questões existenciais para a nossa vida. E responder a isso nos é dado desde o início da nossa vida, e quanto mais nós avançamos na nossa vida, essas questões se tornam latentes. A gente começa a envelhecer e essas perguntas vão batendo. Peraí, onde que eu estou? O que eu preciso fazer? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Talvez para os servos do Senhor essa tem que ser a pergunta central da nossa vida. Talvez para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, sofrem por não saber aonde, ou o que, ou quem, ou da onde vim. Essas perguntas existenciais, elas vão nos trazer a um propósito final. Saber da onde vir e para onde estou indo. Então, como o pastor falou na semana passada, através do livro de Esther, sobre essa questão, uma questão muito clara de saber onde eu estou e de entender o propósito de Deus naquele local e aquilo que Ele quer fazer na minha vida, naquele local, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja os meus ambientes relacionais, Deus te colocou por um propósito ali, é tentar identificar esse propósito, deixar ser usado por Deus. Na noite de hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre essa questão, para onde eu estou indo? Isso é um dilema muito grande, porque como eu falei para os irmãos, saber quem sou, saber onde estou e saber o propósito da minha existência, para onde o Senhor quer me levar, são respostas que a gente precisa ter. Assim que nós nos convertemos, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, essas perguntas elas têm que ser respondidas através da palavra de Deus e através do Espírito Santo, nos mostrando aonde Ele quer nos levar. E dentro disso eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Jonas, uma história bem conhecida. A gente conta essa história para as crianças, dizendo que o grande peixe, a baleia, engoliu Jonas. A gente sabe, depois que cresce, que não foi a baleia, porque a baleia não se alimenta de outros animais maiores, mas sim de peixes menores. Então, a gente sabe que não é a baleia, mas é um grande peixe. A ideia não é trazer só isso, mas é tentar identificar na trajetória de Jonas, onde Deus queria levar Jonas. E Jonas, de uma forma muito relutante, ele não seguiu aquilo que Deus queria. Após ser apertado por Deus, ele obedeceu aquilo que Deus queria. E nós vamos ver na história de Jonas os sinais sobre isso. Mas antes de entrar na história em si, podemos observar algumas coisas dentro do livro de Jonas. Jonas foi escrito mais ou menos em 755 anos antes de Cristo, aproximadamente ali no século 8 antes de Cristo. Aqui o reino de Israel já estava dividido. Para aqueles que são leitores da palavra de Deus e conhecem a história, o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul, tendo Israel e Samaria no reino do norte, tendo Judá e Jerusalém no reino do sul. E Jonas, ele era um profeta que estava no reino do norte. Ele viveu na mesma época do rei Jeroboão II. E não é Jeroboão II porque seu pai era Jeroboão, não, era Jeroboão porque existia o Jeroboão lá atrás, que foi um dos até responsáveis pela divisão do reino.
Na ocasião, se a gente observar, a gente tem o livro escrito de Jonas, mas lá em 2 Reis 14, do 23 ao 29, a gente não vai se ater a esse texto hoje, a gente vai olhar algumas passagens do texto do próprio Jonas, mas em 2 Reis 14, do 23 ao 29, vai narrar, inclusive falando que o profeta Jonas estava naquele momento ali. Outros profetas que profetizaram na mesma época de Jonas foram Amós e Oséias, foram profetas que estavam no mesmo período em que Jonas viveu. Na ocasião, qual era o cenário do povo de Israel? Então Israel estava crescendo de forma próspera, as terras que um dia foram perdidas, Israel havia recuperado, então era um momento bom para Israel, falando na questão de sucesso. Só que era um momento ruim para Israel, principalmente quando houve essa divisão. Israel, que ficou com o reino do norte, foi um reino que ficou muito distante daquilo que o Senhor queria. Todos os reis desobedeceram a Deus. Então, mesmo que houvesse a prosperidade no reino de Israel, no reino do norte, Jonas estava ali para proclamar a palavra para aquele rei, para aquela situação, também entre o povo de Israel, da necessidade de abandonar a idolatria, de abandonar injustiças que estavam acontecendo e para que o povo voltasse ao Senhor. Só que a gente, quando lê o livro de Jonas, a gente vê que o chamado dele não foi especificamente a falar a Israel, mas sim a falar a Nínive, a grande cidade de Nínive. E quem era Nínive? A gente sabe que Nínive era, na ocasião, a capital da Síria. A Síria era um povo inimigo de Israel, a gente sabe disso. E sendo povo inimigo de Israel, lá eles não cultuavam ao Deus de Israel. E Jonas tem esse conflito. Ele é chamado, sendo um israelita, para pregar para o seu inimigo. Por isso que quando a gente lê o livro de Jonas, a gente consegue entender talvez a sua revolta, a sua vontade de não ir e de não obedecer aquilo que Deus queria. Porque ele não gostava e ele entendia que ir até Nínive era ir no coração do inimigo, era ir até o inimigo e dar chances ao inimigo de reconciliação. Só que esse era o chamado de Deus para Jonas. Jonas, na ocasião, e existem alguns teólogos, principalmente nos dias de hoje, não sei se podemos chamar de teólogos, mas algumas pessoas que estudam a Bíblia, que dizem que o livro de Jonas ele não é um livro literal, mas isso cai por terra, porque lá em Mateus 12, o 40 e 41 e Lucas 29 e 30, Jesus cita Jonas. Quando o povo pede para Jesus um sinal, Jesus fala, o único sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas. Isso está descrito em Mateus 12, do 40 e 41. E lá em Lucas 11, 29 e 30, Jesus também cita Jonas, e ele ainda vai ressaltar a ideia de que tudo que foi feito por Jonas na cidade de Nínive, ele diz assim, aqui está um maior que Jonas e vocês não estão aceitando. Então não tem como ser o livro de Jonas ser uma mera mitologia, ser apenas um sentido figurado, porque não faria sentido Jesus citar Jonas. Então a história é real e verídica, aconteceu de verdade. São algumas curiosidades do livro. Mas então, o que pensar sobre essa questão de Jonas? Se na semana passada Deus nos coloca em locais onde Ele quer nos usar com o seu propósito, hoje eu gostaria que os irmãos pensassem, às vezes Deus quer nos levar a alguns lugares para cumprir o seu propósito. E por vezes nós somos relutantes a isso. Como eu falei, são questões existenciais. Quando eu digo que Deus quer nos levar, ao ponto dele nos levar, eu estou cumprindo aquilo que Deus deseja para a minha vida. Se os irmãos cumprirem isso, aquilo que Deus deseja para a vida dos irmãos. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Eu gostaria de trazer 4 situações dentro do livro de Jonas, do que Deus queria realizar, tanto na cidade de Nínive, mas principalmente no coração de Jonas, que estava muito ferido. O primeiro ponto que nós temos está logo no verso, vamos ler do verso 1 ao 3, que diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, só para adiantar os irmãos, deixem a Bíblia aberta aí, a gente vai percorrer um pouquinho o livro de Jonas. E no capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Aí no 3 diz assim, Jonas se dispôs. Se a gente parasse para ler até aqui, e a gente soubesse que a continuidade da leitura é se dispôs a cumprir aquilo que Deus queria, mas a gente vê que no texto diz assim, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. E foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí eu gostaria de ressaltar o primeiro ponto aos irmãos.
quando fugimos da presença do Senhor, automaticamente fugimos do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Se um dia você sair da presença do Senhor, você está saindo daquilo que Ele tem para a sua vida. Como eu falei, as perguntas existenciais que nos cercam, da onde vim, para onde vou, aonde estou, por que estou indo para tal lugar, se respondem em Deus. Assim como um peixe, até brinquei com a minha esposa ilustrando hoje o que eu iria falar para ela, se a gente tira um peixe de dentro da água e deixa ele num local seco, em minutos ele vai morrer, porque o propósito dele é estar onde ele foi criado para estar, dentro da água. Assim como a gente pega uma semente, aquela semente de girassol que está ali atrás, ela só vai cumprir o propósito na terra na qual ela vai germinar e vai crescer e desenvolver. Quando fugimos da presença do Senhor, não tem como cumprir propósito. E olha que interessante, Jonas, quando ele foge, a Bíblia vai dizer no verso 3, que ele foge da presença do Senhor, ele vai para Tarsis, em Tarsis ele desce para Jope, em Jope ele encontra um barco. Aqui eu trago uma lição para os irmãos. Toda vez que a gente foge da presença do Senhor, Satanás tem um barco preparado para nos levar distante. Satanás prepara situações que vão nos distanciando cada vez para longe. Porque olha que engraçado, qual momento seria em que Jonas teria um barco para sair daquela situação? Ele poderia chegar exatamente na hora que queria sair? Não, mas na hora que ele chegou, ele desceu, já tinha um barco pronto para levar ele para bem distante. Satanás é estratégico em fazer isso. Quando Jonas foge da presença do Senhor, ele estava não só fugindo da presença do Senhor, mas ele estava literalmente cumprindo aquilo que Satanás veio fazer, que é ser o opositor, porque Satanás é opositor a Deus. Então ele não só fugia, mas a obra que Jonas estava executando, fugindo, era contra o próprio Deus, porque Deus tinha um propósito de que ele fosse até Nínive pregar a palavra para Nínive. Então nós precisamos ter cuidado, porque quando fugimos da presença do Senhor, fugimos do seu propósito e por vezes somos opositores de Deus. Por isso que às vezes a nossa vida não anda. Por isso que a gente pergunta, por que as coisas não acontecem? Por que os desafios não saem? Por que eu estou no mesmo lugar? Por que as situações não transcendem? Porque por vezes nós estamos fugindo daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E nos tornamos opositores a Deus. Mais do que isso, no verso do 4 e 5 vai nos dizer assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aqui vem outra lição que a gente precisa entender quando fugimos da presença do Senhor. Em momentos de tempestade, nós estamos dormindo. Quantas vezes nós passamos, como eu falei hoje pela manhã, na reflexão de manhã, falando sobre a ideia de não vestir da armadura de Saul, porque Deus, sendo nosso Pai, Ele nos deu as condições corretas para vencer os gigantes. E na ocasião aqui, Jonas, quando ele vai e desce, ele vai para o barco, ele vai em sentido a Tarsis, ele desce ao porão do barco, ele dorme, enquanto o barco, no verso 4 está dizendo, estava quase indo a pique. E Jonas estava dormindo um sono profundo. Irmãos, isso é muito preocupante. Fugir da presença de Deus, às vezes, vai nos levar a uma inércia, uma insensibilidade mediante as situações adversas. O barco está quebrando, e esse barco pode ser a nossa família, esse barco pode ser o emprego, esse barco pode ser as situações que acontecem aqui na igreja. Eu tenho que estar atento, eu tenho que orar. A Bíblia vai dizer que os marinheiros clamavam aos próprios deuses, mas Jonas, que era servo do Deus Altíssimo, ele estava num sono profundo, numa inércia. Nós precisamos ter cuidado, porque fugir da presença é fugir do propósito, e fugir desse propósito e dessa presença nos leva a uma insensibilidade espiritual. Paramos de orar com um barco indo a pique. Olhe para a situação da sua vida, eu olhando para a situação da minha vida, quantas vezes o barco quase foi a pique, e o que nos leva a considerar e que nos dá força a prosseguir são os nossos momentos de relacionamento com Deus, de dedicação e de entrega a Deus. E na ocasião, Jonas estava num sono profundo. Tome cuidado, fugindo da presença do Senhor e do seu propósito, automaticamente você pode entrar numa inércia. Você pode, enquanto tem que estar lutando em oração por determinada situação, para que o barco não afunde, para que a tempestade diminua, Jonas estava dormindo. Um outro ponto, e aí um segundo, dentro ainda dessa questão de fugir da presença de Deus, é fugir do seu propósito, no verso 10 a 16 diz assim,
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lo havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue enquanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Deixa eu só passar umas folhas aqui. Aí. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mesmo que nós venhamos a fugir da presença de Deus e do seu propósito, Deus ainda continua usando aquela situação para trazer mudança e conversão para a vida das pessoas. Porque na ocasião, Jonas vai, ele não conta que o problema era ele, os marinheiros fazem ali um jogo da sorte, um palitinho, e descobre porque cai sobre ele. Depois disso ele conta que o problema era ele, e eles temeram. O verso 16 vai dizer assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Naquela situação adversa, mesmo Jonas fugindo da presença do Senhor, mesmo distante do propósito do Senhor, Deus continua sendo Deus, e Deus usou aquela situação para trazer a conversão e a mudança para aqueles marinheiros. Tome cuidado, irmão. O primeiro ponto que eu trago em relação a fugir da presença, aonde Deus quer nos levar. Por vezes Deus quer nos levar em determinadas situações, mas estamos fugindo da presença automaticamente do propósito. E aqui na ocasião, Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na vida das pessoas. Esses últimos finais de semana, os irmãos que têm participado, nós tivemos 2 finais de semana que tivemos os cursos aqui, um deles foi o Every Home, e depois tivemos o curso sobre pequenos grupos, e neles o que mais nos chamou a atenção foi falar do seguinte: Jesus nos deu apenas uma ordem: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo aquilo que vos tenho mandado, e estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está descrito em Mateus 28, 19 e 20. Ele só nos deu essa ordem. E aí foi dito pelos ambos os pastores que vieram aqui, eles falaram a mesma coisa: nós fazemos tudo, menos cumprimos essa ordem que ele nos deu. Enchemos de evento, fazemos um monte de situação, às vezes até com uma autodefesa, como eu falei hoje pela manhã, para fugir daquilo que Deus nos pediu, para fugir daquilo que Deus tem a realizar. A pergunta que os pastores fizeram na ocasião para nós foi até um pouco pesada: chegarmos diante de Deus e da sua presença, e ele fala assim: você cumpriu a única ordem que eu te dei? O outro pastor foi até mais além, ele falou assim: ordem judicial a gente não questiona. Se chega uma ordem judicial na sua casa, a gente não vai questionar, a gente vai cumprir, porque ordem judicial se cumpre. E a ordem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que está sobre toda a terra? Jonas não quis cumprir, e por vezes eu e você somos como Jonas, para fugir de determinada situação, ou talvez na intenção de fugir da presença de Deus, fugimos do seu propósito e não queremos cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Segundo ponto para a gente pensar em relação a isso: ao fugir da presença de Deus, somos engolidos pelas circunstâncias. Quando a gente olha a situação de Jonas, assim que ele é descoberto que ele era o problema da ocasião, ele é jogado ao mar, o mar o engole. Lembra que eu falei para os irmãos? Jonas estava na inércia ali no mar, dentro do navio. Ele não quis orar, ele estava num sono profundo. Enquanto alguns estavam batalhando em oração até para deuses que não existem, aquele que deveria orar não orou. Mas aí Jonas resolve a orar quando ele estava na barriga do peixe. E aí vem uma situação: não deixe para que as situações piorem para que nós venhamos a buscar ao Senhor. Por vezes, Deus vai nos levar a situações adversas e vai apertar para nos trazer de volta para aquilo que Ele deseja. E só aí acende a ideia de voltar a buscar ao Senhor como precisamos. Jonas não orou no barco enquanto estava ali o mar revolto, porque a Bíblia vai dizer que o mar foi piorando nas circunstâncias. Jonas só vai orar depois que ele é engolido pelo mar e depois que ele é engolido pelo grande peixe. Não deixe as situações da sua vida piorar para que você busque a Deus.
Busque a Deus enquanto o momento ali pareça difícil, mas ainda tem solução. Porque Jonas, quando engolido pelo peixe, a gente vai ver no final do verso 1, vamos lá, no verso 1, o último verso vai dizer assim para nós, deparou ou preparou, o verso 17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí o verso 2 já começa, em alguns títulos está dizendo assim: oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas não ora no barco enquanto a situação ali talvez não era tão ruim, mas ele ora dentro da barriga do peixe, onde ele não tinha espaço, onde era um lugar de morte, onde era um lugar que não tinha um cheiro muito agradável, porque imagina, a garganta de um peixe, a gente nem sabe que tipo de peixe era na ocasião, mas não era um lugar agradável, onde talvez o seu coração estava amedrontado, porque ele estava cada vez mais mergulhado na profundeza. Olha que interessante a Bíblia nos traz. Jonas não queria ir a Nínive por conta da sua imoralidade, por ser inimiga de Israel. Mas Jonas agora se via na barriga de um peixe que muito nos diz que não cheira bem, que era um ambiente de morte, que era um ambiente onde ele estava apertado e que a única coisa que lhe restava era o quê? A oração. Jonas não quis orar no barco, mas Jonas ora na barriga do peixe. Irmãos, ao fugir da presença de Deus, as situações vão se apertar, porque Ele quer cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. Lembra que eu falei no início da mensagem? Existiam 2 profetas na mesma ocasião de Jonas, Amós e Oséias. Deus não usou os 2. Porque se Jonas estava fugindo, Deus poderia falar: então vai, Jonas, eu vou deixar você ir. Vou usar aqui Amós e Oséias. Pelo contrário, Deus ia cumprir para mostrar a sua soberania através da vida de Jonas. Eu sou Deus. A história, apesar de ter o título do autor, mas a história aqui, quem comanda a história continua sendo Deus. E quem comanda a história das nossas vidas continua sendo Deus. Irmãos, não deixem a situação apertar para clamar ao Senhor. Enquanto a situação ainda está ali, você imagina que está controlável. Eu até falei hoje pela manhã, peça a Deus as estratégias. Deus, sendo soberano, Ele já nos deu aquilo que precisamos para vencer os desafios. Não vá para a barriga do peixe, num lugar onde você não tem condições de se mexer, num lugar onde a expectativa é de morte, porque quando a gente começa a ler o verso 2, eu vou abrir aqui no tablet, até para grifar, porque eu grifei alguns versos. O verso 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz, pois me lançaste na profundeza, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. O verso 5, e as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas não faz clamor nenhum dentro do barco, mas ele faz clamor dentro do peixe, e aí ele reconhece a soberania de Deus. Não deixe, irmãos, a situação piorar. Ao fugir, ou ao tentar fugir da presença de Deus, é engraçado pensar sobre isso, porque tentamos fugir da presença de Deus Jonas tentou fugir da presença de Deus e a gente sabe que isso é impossível. Nós cultuamos a um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. São atributos dados a Deus que é só dele, Ele está em todo lugar. Inclusive lá junto com ele na barriga do peixe, ouvindo a sua oração. E Jonas na oração vai dizer que ele foi levado nas profundezas do abismo. Ele foi levado aos fundamentos da terra. Ele não quis ir para Nínive, na imoralidade de Nínive, mas Deus leva ele para dentro do peixe, num lugar onde havia morte, onde havia o cheiro não era o melhor, onde ele estava ali muito provável apertado. Quando a gente olha para essa situação, e como eu falei, é ilustrado nas histórias para criança, que quando a baleia engole Jonas, ele está sentadinho ali no estômago da baleia, bem confortável. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Muito provável que o peixe estava passando muito mal com ele entalado ali, porque ele estava literalmente na garganta do peixe. O peixe, creio eu que quando Deus ordena, vomita esse cidadão daí, para o peixe foi um alívio, porque ele não estava suportando. Imagina a situação de aperto, e foi na situação de aperto que Jonas clama ao Senhor e Deus o responde. Ele reconhece. Se a gente ler o verso 2 aqui, ele vai dizer que ele gostaria de ver novamente o templo do Senhor, então ele vê a besteira que ele fez. E aí Deus dá uma segunda oportunidade. Então, ao fugir da presença de Deus, ao fugir do seu propósito, às vezes Deus vai apertar as tempestades,
Às vezes as tempestades vão ficando cada vez mais revoltas e nós precisamos sair dessa insensibilidade, precisamos clamar a Deus, precisamos olhar para dentro de nós e falar: Deus, espera aí, eu estou fugindo daquilo que o Senhor quer para mim, é por isso que essa situação tem ocorrido? O Senhor quer me levar em determinado lugar que eu não quero ir, eu não concordo em ir, mas eu tenho, por obediência ao Senhor, eu vou obedecer e vou cumprir aquilo que o Senhor quer. Se não fizermos isso, na soberania de Deus, Deus pode nos apertar e trazer às vezes um grande peixe, ou talvez uma grande situação que irá nos engolir. E talvez nessa situação, às vezes até o que nos está disposto pode ser muito tarde. Precisamos pensar sobre isso. Um terceiro ponto, e esse é muito interessante, Jonas conhecia a Deus, mas o fato de conhecer a Deus não é sinônimo de obediência. Olha que interessante, vamos lá para o capítulo 4, verso 2. Aqui Jonas já teve a sua segunda oportunidade, e ele fica irado. Verso 1 e 2 vai dizer assim, do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabias, preste atenção, olha, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia a Deus, mas conhecer a Deus não é sinônimo de obediência. Às vezes nós gastamos, e falando até da situação atual, estudamos teologia, buscamos conhecimento, participamos da EBD, dissemos que conhecemos a Deus, mas não, o sinônimo de obedecer é totalmente diferente. Seria muito mais fácil obedecer a Ele durante a obediência, conhecer a Ele. E Jonas conhecia a Deus, mas não quis obedecer. Isso para nós é muito importante, porque às vezes nós cumprimos aquilo que Deus quer, sem ter o Deus daquilo que Ele quer que nós façamos. Então, às vezes eu estou pregando, às vezes eu estou tocando, às vezes eu estou interpretando, às vezes eu estou fazendo aquilo que Deus quer, mas sem o Deus da situação. Ou, por vezes, eu não quero fazer aquilo porque eu conheço a Deus igual Jonas e sei que na benevolência desse Deus, Ele vai trazer a salvação, Ele vai trazer a misericórdia para as pessoas que eu não quero que haja conversão, que foi a situação de Jonas, e aí eu não obedeço. Irmãos, a gente precisa conhecer a Deus, mas conhecer a Deus precede obedecê-lo. Na ocasião, a gente fala para os irmãos na sala de doutrina, falando sobre salvação, e eu costumo sempre ressaltar isso aos irmãos. Quando a gente olha para a questão da salvação, da onde Jesus Cristo nos tirou e para onde Ele nos levou, tirou da nossa condição de perdição, da condição do lamaçal do pecado e nos levou para uma condição de vida, vida com Ele, de vida eterna, nos traz uma sensação de alegria e de calma, de esperança. Só que esse mesmo Jesus que é Salvador tem uma coisa que Ele deve ser nas nossas vidas: Senhor. E por vezes nós relutamos com o seu senhorio. Há uns anos atrás, os jovens eles fizeram uma peça teatral que era o Banco das Decisões aqui. E no Banco das Decisões, aí os jovens mais antigos, acho que eles vão lembrar, no Banco das Decisões aqui, Jesus estava ao lado e o banco era o nosso coração. E as decisões que a pessoa que estava representando aqui tomava, a todo momento ela cedia para Jesus o trono do seu coração, mas as suas decisões empurravam Jesus do trono. E às vezes nós somos assim. Jonas estava praticando isso. Ele conhecia, sabia da benevolência de Deus, sabia que era um Deus misericordioso, mas ele não queria obedecer. E isso é um perigo. Não adianta dizer que conhece a Jesus Cristo, não adianta dizer que um dia foi salvo, se quando Ele pede aquilo que Ele nos pede, nós não cumprimos. Como eu falei, olha que desafio. Ao chegar no céu, Jesus nos perguntar: qual foi a única ordem que eu te dei? Não era só o ir? Não era só fazer o discípulo? Não era batizar e ensinar? O que você cumpriu? Aí nós vamos talvez falar aquilo que é descrito lá em Mateus. No teu nome pregamos, no teu nome fizemos, no teu nome acontecemos. Mas Jesus vai falar talvez para alguns de nós: aparta, eu não conheço vocês. Na nossa falsa ideia de conhecer a Deus, talvez Ele que não nos conheça. Porque a gente tem uma ideia de, eu cumpro ritos religiosos, eu venho à igreja toda semana, eu estou aqui na EBD, eu estou na semana durante os cultos, eu pratico boas ações. Isso é falho, irmãos. O que o cerne verdadeiro é conhecer a esse Deus, mas acima de tudo é obedecer a esse Deus que conhecemos. Isso é a verdadeira intimidade, o verdadeiro relacionamento que devemos estabelecer com esse Deus. E Jonas não havia cumprido. Olha que interessante que diz no capítulo 2, no verso 10. Capítulo 2, verso 10 diz assim, Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra.
Até o peixe ouviu a voz de Deus e obedeceu, e Jonas não obedeceu. A Bíblia vai dizer que falou, pois, o Senhor ao peixe. Está escrito aqui, que Deus falou com o peixe e o peixe foi obediente. Vomita esse cidadão. E o peixe, acho que como eu brinquei com os irmãos, deve ter sido um alívio, porque ele estava preso ali, e vomitou. Mas Jonas não obedeceu quando Deus disse da primeira vez que ele deveria ir para Nínive. Por vezes nós vemos situações diferentes como essa. Se a gente fosse puxar na história bíblica, nós temos uma jumenta falando ali a Balaão. Então a gente vê Deus usando instrumentos para mostrar que, usando os animais para mostrar que lhes são obedientes. Se a gente for para Daniel, Deus fecha a boca dos leões para que Daniel não se machuque. E nós vemos, por vezes, eu e você não obedecemos aquilo que Deus tem proposto no nosso coração. Precisamos tomar cuidado com isso. E no ponto final, e esse eu julgo ser o mais importante, diz assim, só voltando até um ponto anterior aqui, que eu esqueci de trazer para os irmãos, que é interessante, Jonas ele vai para Nínive. E obedecendo, Deus lhe dá uma segunda oportunidade, e nessa segunda oportunidade, Jonas ainda faz com uma má vontade muito grande. A Bíblia vai dizer, e aí a gente vai pegar o verso 3, o começo do verso 3 diz assim, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Então Deus deu uma segunda oportunidade para ele e disse assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Dessa vez ele obedeceu. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Olhem e grifem isso, que no próximo ponto a gente vai falar sobre isso. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda em 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Jonas fez com má vontade. Os estudiosos, ao ver o relato da sua pregação, ele gastou 5 palavras. Nínive, vocês vão ser destruídos em 40 dias. Aqui na tradução dá um pouquinho mais, mas diz assim, ainda 40 dias Nínive será subvertida. E nessas 5 palavras no hebraico, ou talvez nessas 6 traduzidas por português, Nínive se converte. Jonas foi aquele que teve o maior sucesso da sua pregação. A gente aí utiliza-se de metodologias de pregar o evangelho, utiliza-se de métodos que nos é dado. Como eu falei, os cursos que a gente fez, a gente pôde aprender algumas ferramentas. Jonas usou 5 palavras e 120 mil pessoas se dobraram diante de Deus. Ele fez com má vontade, mas ainda assim, eu volto a ressaltar o ponto. Quem cumpre os propósitos é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. E Deus, ele quer usar a minha e a sua vida. O fato é, o quanto nós estamos dispostos a isso. E voltando agora sim para o último ponto, que diz assim, ó. Recuperar a presença, eu gostaria de trazer para os irmãos. Então, só relembrando, fugir da presença é fugir do propósito, tomar cuidado com a inércia, tomar cuidado de ser um peso para aquele barco, que era o caso de Jonas. Ao fugir da presença, somos engolidos pelas circunstâncias. Tome cuidado, clame antes que as circunstâncias piorem e volte para a presença de Deus e cumpra aquilo que Ele deseja. Conhecer a Deus não é sinônimo de obedecê-lo, que possamos analisar o quanto temos obedecido a esse Deus. E por fim, voltar à presença de Deus é recuperar o propósito, a direção e obter cura, apesar de Jonas aparentemente não ter sido curado, mas a reflexão fica para nós. Olha que interessante, a gente vai ler o verso 4, capítulo 4 inteiro. Diz assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso,
oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aqui a gente vê o final do livro. É interessante que dá vontade de saber o que aconteceu. E a Bíblia não traz. O próprio escritor é Jonas, e talvez ele, birrado com Deus, não quis escrever o final do livro, para saber se houve a mudança do seu comportamento. Mas aqui nos traz lições importantes. Lembra que eu falei que a ideia central da mensagem, a pergunta principal lá no início era: para onde estou indo? Deus queria levar Jonas a Nínive, para trazer a salvação, a libertação e o arrependimento para o povo de Nínive. Mas Deus queria usar Nínive para curar o coração de Jonas, que estava morto. Se a gente observar o verso que a gente leu, o capítulo que a gente leu, por 2 vezes Jonas fala assim: melhor é morrer do que viver. Existia uma ferida muito intensa no coração de Jonas, que seria curada se ele cumprisse o propósito e se alegrasse ao ir a Nínive e ressaltasse com aquilo que Deus fez a Nínive. Por vezes Deus vai nos levar ao seu propósito, porque precisa curar feridas que estão no meu e no seu coração. E nós estamos fugindo da presença de Deus porque sabemos que Deus quer cumprir isso na minha e na sua vida. E foi o que aconteceu com Jonas. Quando Jonas retorna e ele prega a Nínive, com má vontade, que foi o que a gente observou. Lembra do verso 3 do capítulo 3? A Bíblia vai dizer assim, algumas traduções trazem: Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Além de Deus promover a salvação de Nínive, Deus queria também usar essa situação para curar o coração de Jonas, que estava morto. Jonas, é claro, fica claro aqui no texto o quanto Jonas estava, mesmo conhecendo a Deus, distante de Deus. Mesmo próximo, a Ruth usou uma expressão, mesmo conhecendo o dono da vida, ele estava vivendo um período de morte. Às vezes estamos assim, conhecemos o dono da vida, sabemos que ele pode dar vida e abundância, mas vivemos período de morte porque estamos longe da sua presença e não estamos cumprindo o seu propósito. E Deus vai nos levar, nos trazer para a sua presença, várias vezes ele nos move à sua presença, a cumprir o seu propósito para curar as feridas que estão no nosso coração. Quando Deus ilustra, através de a ilustração que Deus usa, de colocando aquela planta ali para trazer a sombra, Jonas está na ocasião sentado no monte esperando ver o que Deus iria fazer com a cidade. Você vê o coração vingativo e irado que ele tinha em relação a Nínive. E Deus usa a situação para mostrar para ele: peraí, aí Deus põe a planta se torna uma sombra para ele. Se torna o quê? Ele estava com desconforto e Deus traz um conforto, pelo menos de um dia. Ou seja, Deus estava mostrando, tanto na situação da planta quanto para Nínive, que se ele tivesse cumprido o propósito, tivesse se alegrado com aquilo que ele queria fazer através da vida dele, no povo de Nínive, traria cura para aquele desconforto que ele estava sentindo. E mesmo assim, a gente vê na conclusão do livro que ele ainda continua irado e ele pede mais uma vez para si a morte. Irmãos, diante disso tudo, para encerrar, eu gostaria de trazer 4 aplicações para a gente pensar, dentro do que a gente falou. Como eu falei, semana passada a gente pôde perceber com o que o pastor nos trouxe, nos locais onde nós estamos inseridos, o que Deus quer fazer nas nossas vidas, seja na nossa família, seja nos nossos ambientes relacionais. Deus tem um propósito a cumprir, mas Deus também quer nos levar a lugares para muitas vezes nos dar direção, cura e restabelecer o propósito, para nós mesmos inclusive. Para responder aquela pergunta lá, para onde estou indo, ou da onde vim, ou para onde vou. Deus quer nos conduzir para lugares, e esses lugares talvez nós não venhamos a concordar. Deus vai nos levar para alguma situação que talvez não nos agrade, mas cabe apenas a obedecer. Jesus Cristo vai dizer lá em João que aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. A prova de um amor do seu discípulo por Jesus é a obediência. Não espere as situações apertarem para clamar, mas pense,
Será que eu estou distante da presença desse Deus? Será que eu estou fugindo desse Deus no intuito de fugir do seu propósito e Deus está me colocando em determinada situação para me levar de volta à sua presença, para me levar de volta para o seu propósito, para cumprir aquilo que Ele quer na vida do outro e automaticamente abençoar a minha vida? Porque se a gente for trazer aqui para as nossas realidades, aqueles que já tiveram a experiência de pregar o Evangelho para alguma pessoa e a pessoa se render a Jesus, nos traz alegria no coração, nos cura, nos mostra que esse mesmo Jesus que um dia nos salvou e nos tirou dessa condição, ainda continua salvando e libertando. E isso é cura para nós, principalmente quando estamos em situações apertadas e difíceis. E era o que estava proposto para Jonas, mas ele não entendeu. Deus queria trazer um avivamento e trouxe para a cidade de Nínive. A gente, se ler o capítulo 3, vai ver que a população se rende ao Senhor. A gente vai ver que no capítulo 3, o rei proclama um jejum, uma humilhação geral, inclusive dos animais ao Senhor, e Deus muda o que iria fazer com eles, mas o coração de Jonas permaneceu do mesmo estado. Deus tem nos conduzido a situações para mudar aquilo que está no nosso coração. Eu não sei qual situação Deus tem te levado. Eu não sei em quais lugares ou para quais pessoas Ele tem te levado. Talvez pessoas que você jamais gostaria de encontrar. Talvez pessoas, isso foi um baque para mim preparando isso, porque Deus prega a gente primeiro para depois pregar para vocês. Porque Deus quer nos levar para pessoas que às vezes nós vamos ter que liberar perdão. Nós vamos ter que reconhecer os nossos erros, nos humilhar e falar assim, Deus quer restaurar essa vida. E Ele vai usar a mim e a você para restaurar essa vida. E vai ser cura para mim e para você. Não perca esse propósito. E as 4 aplicações, eu até já convido a equipe de louvor, pode até vir, eu já estou encerrando, é o seguinte: não fuja da presença de Deus, caminhe em direção à presença para entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Não espere as circunstâncias piorarem para buscar a Deus. Não esperem as circunstâncias piorarem, não deixem ser engolidos pela situação para buscar e clamar a esse Deus. A maior prova de intimidade a Deus é a obediência a esse Deus a quem servimos. E por último, somente na presença de Deus encontramos propósito, cura e direção. Longe de Deus nós estamos opostos, nós somos oposição, nós estamos mortos. Como eu falei, se tira o peixe de um aquário ou se tira o peixe da água, ele vai morrer. Se a semente não estiver plantada na terra, ela não serve para nada, ela não cresce, não desenvolve. Se nós sairmos da presença de Deus, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, o que nos resta é a morte. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E lá em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando estamos distante desse Deus, não temos senso de propósito, não temos direção e permanecemos doentes com os nossos traumas que necessitam de cura. Não siga o exemplo de Jonas. Volte à presença do Senhor e deixe Ele restabelecer aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Verifique se no seu coração a ira, a morte, a guerra. Verifique se no seu coração você está sentado esperando Deus usar de toda a sua ira contra alguém ou contra alguma situação. E peça para que Ele liberte o seu coração disso. Peça para que Ele restaure o seu coração e te coloque no propósito de novo para que proclame a sua salvação e a sua libertação. Viver na presença de Deus é ressaltar a vida. Não viver, se a gente está longe da presença de Deus, o que vai sair de nós é a morte. E não é isso que Ele deseja para nós. Talvez você conheça Deus, entendeu quem é Jesus Cristo, mas não está conseguindo sair dessa situação, porque ainda está fugindo da presença desse Deus. E não entende aquilo que está acontecendo, porque está longe da presença desse Deus. E Deus está colocando o mar. Deus pode colocar o peixe para te levar de volta para Ele e para a direção daquilo que Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui e que o Espírito Santo complemente no seu coração aquilo que Ele falou ao meu coração e traga outras situações durante essa semana para refletir. Deus está te levando em lugares onde Ele quer te dar a restauração de propósito, de direção e curar o seu coração ferido por determinada situação. Amém?